Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Começando também mais uma semana, uma ótima segunda, uma ótima semana a todos também. Todo mundo ligadinho aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouco a gente vai girar aqui nossa bancada completinha. Hoje com Kate Almeida, Gisele Marques e também John Coutrinho, tá aí os três na tela. A Kate que fez uma entrevista esse fim de semana exclusiva, a gente vai repercutir, claro, com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, está disputando o segundo turno com o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco você vai acompanhar detalhes. E esse é um dos destaques de hoje. A TV Difusora realizou aí uma entrevista exclusiva com o Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui no JD1 na íntegra. Neste fim de semana, Bolsonaro ainda cumpriu a agenda aqui no estado do Maranhão. Ausências políticas de apoiadores do Bolsonaro foram notadas durante a visita dele aqui à capital São Luís. Deputado maranhense entre os candidatos que mais gastaram no país durante campanha eleitoral. Esses e outros assuntos, outros destaques a partir de agora no JD1. Tá aí, então, hoje a bancada, como eu disse, completa. Kate Almeida, Gisele Marques e John Coutrinho. Daqui a pouco a gente vai gerar aqui com os bastidores da política. Essa resenha de todos os dias que você já sabe a partir de 1h10 da tarde, por conta do horário eleitoral aqui na tela da sua TV Difusora. E a sua participação é super importante. Mande seu recado para a gente pelo WhatsApp. Tá aí o número na tela, 98 é o DDD 991968622. 991968622. Fique à vontade para interagir conosco, bater esse papo, mandar sua denúncia, seu elogio, dizer de onde você está falando, apenas o seu alô, o local de onde está falando e também o seu nome, tá ok? Sua participação é super importante, sua audiência também é super importante para todos nós, tá ok? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, participe conosco, 991968622. Como eu disse na abertura aqui do Jornal da Difusora, na sua primeira edição, a gente abre a edição de hoje com a entrevista exclusiva. Claro, daqui a pouco a gente vai repercutir aqui com a Kate, óbvio, ela esteve lá, né? Foi ela quem fez a entrevista exclusiva, a jornalista Kate Almeida, também o Gisele e o John Coutrinho. Ontem também foi dia de debate. Toda essa repercussão, claro, no Jornal da Difusora, primeira edição. A entrevista foi feita no fim de semana. A Kate entrevistou o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Vamos conferir agora. Muito bem, primeiro eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente no Sistema Difusora, presidente, o senhor que abriu esse espaço na sua agenda para que pudesse receber a gente, o presidente Jair Bolsonaro, que concede uma entrevista exclusiva para o Sistema Difusora, e aí inclui TV, rádio e também as redes sociais. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado pela oportunidade. Primeiro eu quero cumprimentar os professores de todo o Brasil pelo seu dia, dizer que foi no nosso governo o maior reajuste da história dos professores. 33%. Vocês merecem. Vocês realmente que levam o país para o futuro através do conhecimento em sala de aula para os nossos alunos. Presidente, vamos começar falando então sobre alguns dos importantes projetos e programas. Vou começar destacando o Auxílio Brasil, que hoje beneficia mais de 17 milhões de brasileiros, sobremaneira as famílias do Nordeste. Nós temos aí os 9 estados do Nordeste, alcançando mais de 46% de cobertura para essas famílias. No Maranhão, por exemplo, são mais de 1 milhão de famílias beneficiadas. E aí a gente vê o volume e o tamanho desse programa social, que aliás é recorde, né? Bateu recorde nos programas sociais. Esse programa, presidente, ele veio para ficar, vai continuar no próximo governo seu? Primeiramente, até o ano passado existia o Bolsa Família. Começava a pagar R$40 por família. Muito pouco, né? Em média pagava 190. E, por exemplo, aquele chefe de família, porventura arranjasse um emprego, perdia o Bolsa Família. Nós mudamos isso. Desde o ano passado, criamos o Auxílio Brasil. No primeiro momento foi de R$400, atualmente são R$600 de forma definitiva. Vai continuar, está em lei, está tudo resolvido esse assunto. E mais ainda, aquela família que esteja ganhando o Auxílio Brasil de R$600 pode arranjar emprego, não vai perder o Auxílio Brasil. E mais ainda, vai ganhar mais R$200, que é uma forma que nós temos de fazer com que as pessoas procurem o emprego. E detalhe, lá no Bolsa Família lá atrás, a pessoa quando procurava receber era escravizado, porque dependia de um vereador, de um prefeito ou de algum burocrata do PT. Hoje não precisa disso.
automaticamente, num aplicativo, ele se cadastra e vai receber. Deixo claro, até há pouco tempo tinha 13 milhões de famílias no Bolsa Família. Agora são 21 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Há uma diferença enorme, multiplicamos por 3 o valor do Bolsa Família e é de forma definitiva. E dessas 17 milhões de famílias, dessas 21 milhões de famílias, 17 milhões nós pagamos para as mulheres. E, presidente, ainda falando sobre essa questão da economia, num fator direto, né, de auxílio para essas famílias, lá na pandemia, num período mais crítico também, o senhor criou alguns programas e uma das suas falas é que é necessário cuidar das pessoas sem deixar também a economia para trás. E nesse momento o senhor cria alguns dos programas que alcançam inclusive os pequenos, médios e grandes empresários, fomentando inclusive para que essas frentes de trabalho não fossem perdidas, né? A exemplo do Pronap e do BEM. Nessa nova conjuntura da economia, quero lhe perguntar, de forma especial, inclusive, para o povo do Nordeste, para o Maranhão, é possível ampliar, dando essa mesma sustentação para que essas empresas consigam se manter e amplie, claro, obviamente, essa oferta? Primeiro, complementar o Auxílio Brasil. Todos os deputados do PT na Câmara foram contra a criação do Auxílio Brasil lá atrás, passando de 400 para 600 reais. A questão agora do auxílio emergencial. Outra coisa, surgiu durante a pandemia, em 2020, com a política que obrigou o povo a ficar em casa, 38 milhões de famílias passaram a não ter renda nenhuma. Que eram essas famílias? É aquele que vivia da informalidade, vendia água no sinal, um churrasquinho na praça, um biscoito na arquibancada do jogo de futebol, um picolé na praia. E as pessoas, ao serem obrigadas a ficar em casa, iam morrer de fome. E nós criamos rapidamente o quê? O auxílio emergencial de 600 reais. Para a mulher que era viúva ou era mãe solteira, passou a ganhar o dobro, R$ 1.200. Resolvemos esses problemas e pagamos o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Um número enorme, mas atendemos os mais pobres, os mais necessitados, para que não morressem de fome. Bem, tínhamos também o pessoal que tinha carteira de trabalho, né? Ia perder emprego porque, em ficando em casa, o patrão não ia ter renda, não tinha como pagar. Nós criamos 2 programas, conhecidos como Pronamp e BEM. Que programa é esse? Parte dos recursos que eram dispendidos pelo patrão para pagar o trabalhador, o governo pagou isso aí. Obviamente tem um passivo agora, que está sendo estudado para ser renegociado junto a esses patrões. Mas nós evitamos, com esses 2 programas, que 11 milhões de pessoas perdessem o emprego durante a pandemia. E um dado muito importante também, quando criticam o governo federal, porque a esquerda só sabe fazer isso, o PT só sabe fazer isso. Nós gastamos em 2020, com auxílio emergencial para os mais pobres, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E terminamos, então, voltando à questão do emprego, 2020, terminamos 2020 sem perda no número de pessoas com carteira assinada. 2021 começamos a recuperar, e recuperamos, né, e criamos 3 milhões de empregos. Deixo claro que em 2015, 2016, a administração do PT, Dilma Rousseff, o Brasil perdeu 3 milhões de empregos, sem pandemia, sem guerra lá fora. Por que perdeu? Má gestão, corrupção. Ou seja, o nosso governo, apesar de ter enfrentado pandemia, guerra lá fora, falta d'água, o nosso governo vai indo muito bem. Já criamos, desde quando assumimos, o equivalente a 5 milhões de empregos, mesmo com crise. Os números da economia, né, que mostra se o povo está trabalhando, está produzindo bem esse serviço, chama-se PIB, demonstra mês a mês que o Brasil vai indo muito bem. É um dos melhores países do mundo no tocante ao produto interno bruto. E também é um dos melhores países do mundo no tocante à empregabilidade. Os empregos, nos últimos meses, têm sido criados a um número, no mínimo, 250 mil por mês. Ou seja, o Brasil está indo muito bem. Sem falar um outro assunto muito importante. Olha o preço dos combustíveis. Estavam nas alturas
em todo o mundo. No Brasil caiu e muito, caiu quase a metade. Ou seja, tudo isso são boas notícias que revertem, né, em benefício da população. E detalhe, o combustível baixou de preço, não foi ação na Petrobras, como se fazia no passado, foi diminuindo impostos. Eu deixei de cobrar imposto federal, nós botamos um limite nos postos estaduais. Ou seja, a gasolina caiu de preço porque nós diminuímos impostos. Isso foi definido por lei, vai ser definitivo isso aí. Quem está falando que vai acabar depois das eleições está mentindo. Agora, presidente, o senhor falava agora há pouco sobre a Petrobras, né? Eu recordo que lá em 2010, no Maranhão, obviamente, o senhor não estava presidente, mas lá em 2010 foi prometido, inclusive, um investimento na ordem de quase 3 bilhões de reais para a criação, para a implantação de uma refinaria, seria a chamada refinaria Premium, né? A época geraria ali 25 mil empregos diretos e indiretos, o que teria um desenvolvimento, né, tanto desse polo econômico como industrial do Estado. Mas só que nada disso foi concretizado, ficou tudo no papel. Inclusive, o próprio ex-presidente Lula esteve, à época, prometendo concluir, ainda presidente, mas ficou também só na promessa e quem realmente acumulou tantos prejuízos foram os pequenos, médios e grandes empresários que até hoje bancam esse prejuízo que é incontável. Existe uma possibilidade, portanto, já que é lá em Bacabeira, norte do Maranhão, né, um empreendimento que geraria e poderia potencialmente alavancar essa economia. É possível, na sua próxima gestão, finalizar esse projeto? É possível, está em andamento e não é fácil. O governo Lula, PT, prometeu 3 refinarias, uma no Maranhão, uma em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Começou a fazer, não concluiu nenhuma, sumiu com 90 bilhões de reais e nós não temos refinaria hoje em dia. Está avançado bastante a Comperj, no Rio de Janeiro. Essa de Macabeiras também começou a se tratar desse assunto. Agora, é caríssimo isso tudo e nós precisamos dessas refinarias porque nós somos dependentes de óleo diesel. Nós temos petróleo em abundância, somos autossuficientes e não em refino. E, obviamente, em função disso, nós somos obrigados a importar óleo diesel. A que preço? Ao preço lá de fora. Por isso o diesel está caro no Brasil. Eu zerei o imposto federal do diesel. Os governadores nada falaram sobre o ICMS do diesel. A gente espera que, sei que é doloroso, os governadores perdem receita, mas nós temos que deixar a nossa economia sadia. Essas refinarias estão sendo implementadas por nós. Você pode ver, lá no Rio de Janeiro, a Comperj, né, região de Itaboraí, virou uma cidade fantasma. Muita gente investiu esperando a refinaria entrar em funcionamento alguns anos depois. Simplesmente virou um grande deserto, uma grande sucata. E essas pessoas mais humildes, muitas, investiram em imóveis, em lanchonete, em pequenos restaurantes, em pequenos hotéis, e não foi para frente. É uma perda fantástica para essas pessoas. Elas jamais podiam esperar isso daí. O governo federal vem colaborando para que essa refinaria saia do papel de fato. E não é fácil, porque não é dinheiro do governo federal, é dinheiro da iniciativa privada. Iniciativa privada sempre vê, quando concluir, se vai ser lucrativo ou não aquele empreendimento. Mas temos feito, sim, Macabeira, e especial também lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o senhor vem, né, nessa gestão agora, concluindo algumas obras, alguns grandes empreendimentos que foram iniciados. A exemplo, inclusive, agora, no passado, o senhor concluiu, né, a transposição, a última etapa física da transposição do Rio São Francisco, né? O São Francisco começou, na verdade, com Dom Pedro, essa obra, né? E depois, efetivamente, começou no governo Lula, não vou negar isso daí. Mas o que aconteceu? Foi um mar de desvio de dinheiro, só corrupção. E ele vinha prometendo, ano a ano, terminar. A última promessa do Lula já estava fora do governo. Falou, em 2012, era Dilma, vai concluir. Não concluiu. Tá? E nós, quando assumimos, falamos, vamos terminar todas as obras inacabadas que foram impossíveis. A mais importante, a priorizada por nós, foi a transposição do São Francisco. Pegamos, então, mais ou menos 80% da obra feita, entre aspas, mas destruída pelo tempo. E para você recomeçar uma obra destruída pelo tempo, é mais caro do que você começá-la no início. Mas fizemos esse trabalho. O grande
feitor dela foi o ministro Rogério Marinho, nordestino do Rio Grande do Norte, tanto é que ele foi reconhecido pelo seu trabalho e foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte. E é importante lembrar também, né, que extensões aí de BRs, inclusive, também que não foram concluídas, já foram executadas nessa gestão. E a gente sabe que a mobilidade, ela é extremamente importante para escoar as produções. A exemplo do Maranhão, que tem uma grande produção de grãos, né, isso fomenta diretamente o agronegócio. Nós temos, inclusive, a questão do próprio turismo. Haja vista, o Maranhão é potencialmente rico também em destinos turísticos. Qual a sua previsibilidade, presidente, para essas duas vertentes? Por exemplo, vamos falar aqui, Piauí e Maranhão, Ponte Santa Filomena. Sim. Né? Nós investimos com pouco recurso nesses gargalos. BR-163, no Pará, uma estrada de 50 quilômetros que era simplesmente intransitável nos períodos de chuva. Um caminhão levava uma semana a passar por ele. Investimos lá. Investimos na ponte do Abunã, lá entre Acre e Rondônia. Investimos com o Exército Brasileiro duplicação da BR-116. Ou seja, nós fizemos o possível para eliminar com esses gargalos. E fomos felizes, dado o ministro Tarcísio, que demonstrou ser um excelente gestor, uma pessoa competente que foi atrás de solução de problemas. Também investimos via iniciativa privada na malha ferroviária do Brasil. Você pode ver, a Ferrovia Norte e Sul está praticamente pronta. Passa por Tocantins, Goiás e vai no Rio de Janeiro. Outras ferrovias, que eu chamo de costelas, também estão terminando, como a FICO, Ferrovia Integração Centro-Oeste, FIOL, Ferrovia Integração Leste-Oeste, a Transnordestina, a Ferrogrão, a Malha Paulista. Tudo isso nós começamos a implementar, ajudando a iniciativa privada em 2019, quando assumimos. E o transporte ferroviário estava esquecido no Brasil. Mais do que isso, nós aprovamos o novo marco das ferrovias no Parlamento. É um documento, é uma lei que dá tranquilidade e segurança para o investidor. Hoje nós temos mais de 70 pedidos para fazer ferrovias pelo Brasil, perfazendo um total de 20 mil quilômetros. Parte disso virá para o turismo e transporte de pessoas. Ou seja, são coisas que não se esperava que fosse acontecer, nunca se deu bola para isso. Era o Brasil da corrupção, do desvio, da enganação e das obras inacabadas. Nós mudamos tudo isso. Isso afeta de forma positiva o Brasil todo. Na sua gestão como um todo, o senhor tem voltado o olhar para a região Nordeste, né? Agora, de uma forma mais específica, quais são os planos para para a sua próxima gestão? E eu já engato lhe perguntando também sobre, já que a gente está falando sobre mobilidade, sobre essa questão de aproveitar o potencial dessa região do Nordeste, como é que o senhor vê também a questão aquaviária? A gente sabe que existem muitos gargalos. No estado do Maranhão entrou em colapso a questão aquaviária. Como é que consegue socorrer, de repente, esses estados, dando esse suporte? Olha, o mais importante para o Nordeste não é por acaso. Eu digo que o Brasil é terra prometida. Eu tenho falado que o Brasil é um paraíso. Tá? Por exemplo, estudos nós fizemos na costa do Brasil. São 8.500 quilômetros. Fomos para o Nordeste. É a melhor região do mundo para você colocar os cataventos ali, chamadas eólicas, para a geração de energia. E os estudos apontaram que nós temos essa capacidade do Nordeste de gerar energia o equivalente a 50 vezes o que é gerado por Itaipu Binacional. Nesse mês, portarias já foram feitas regulamentando a construção dessas eólicas. Isso é uma realidade. Vários países do mundo querem investir aqui. O Nordeste será o maior gerador de energia limpa do mundo, inclusive para exportação, chamado hidrogênio verde. Com essa energia também aqui ao nosso lado, nós reindustrializaremos o nosso Nordeste. O Nordeste, então, vai estar no mapa do desenvolvimento e não como uma região que não sai do lugar. E quando se fala não sai do lugar, você pergunta, né? O PT, há quantos anos, ou o PCdoB, comanda os 9 estados do Nordeste? Há 20 anos. Se eles são tão bons gestores, prometem tanta coisa boa para todo mundo, por que o Nordeste não é um oásis ainda? Por que o Oeste não é uma Suíça ainda?
que são incompetentes, só sabem mentir ou roubar, o que é uma realidade. Estamos mudando o quadro do Brasil como um todo. E o Nordeste tem um papel muito especial nessa linha do desenvolvimento, com apenas isso que eu falei aqui, sem falar outras coisas. A questão do transporte aquaviário, por exemplo, resolvemos a questão da cota 762 do Lago Itaipu em Minas Gerais, com a privatização da Eletrobras. Para cada região, você investe no que é melhor. Eu entendo o que é melhor para o Nordeste de transporte é o ferroviário, como a Transnordestina. O aquaviário é mais difícil para cá pela ausência, né, de chuva, o que é natural. Isso faz parte aqui da realidade regional. Agora, a água nós trouxemos, apesar da falta d'água, nós trouxemos pela transposição São Francisco. Agora, o transporte aquaviário da região, eu acho que não é o mais importante pela ausência de chuvas em grande parte do estado. Para a gente caminhando para finalizar a entrevista, presidente, com a questão da qualificação profissional voltada para os jovens, né? A gente sabe que isso, claro, é necessário, é importante, o auxílio direto, porque quem tem fome precisa disso de forma imediata, mas a previsão de qualificação profissional para esses jovens? Vamos começar do zero. O que é uma criança quando está em casa, nasceu e começa a andar, com 9, 10, 11 meses de idade. Eu entendo que a alfabetização é a criança andar. No governo do PT, você levava 3 anos para alfabetizar uma criança. Uma criança aprender a ler e escrever levava 3 anos. No nosso governo está levando 6 meses. Olha os professores, hoje é dia deles. Tem um aplicativo lá no Ministério da Educação chamado Grafogame, é num telefone celular, que você não gasta crédito no telefone, e você, por exemplo, aperta, a criança vê a letra A, aperta A, vê um som A, né? Vê o som B, e depois tem no outro programinha na frente as sílabas. Em 6 meses a criança aprende a ler e escrever, e muitas vezes ela até ensina os pais que tiveram dificuldade para se alfabetizar no passado. Isso é o início do aprendizado. Você antecipa em 2 anos e meio o início do aprendizado. Uma grande ação nossa que já é realidade. Questão de emprego. Muitas vezes o jovem fala, olha, eu não tenho experiência, eu não sou contratado. Ele tem razão. O que nós tentamos criar nos 2 primeiros anos, tivemos sucesso. Chamo de carteira verde e amarela. Vamos criar, se Deus quiser agora, até porque o parlamento foi mais para o centro-direita. O parlamento está muito mais alinhado com as minhas propostas e vão ter facilidade de aprovar projetos lá. O que é a carteira verde e amarela? É um emprego que alguém vai dar para ele, não vai ser o governo federal, vai ser o empresário, com menos imposições trabalhistas, né? Ou seja, o patrão não vai pagar certas contribuições, vai ser um empregado jovem mais barato. E ele vai ter acesso, então, mais facilitado ao mercado de trabalho. Aí, como jovem no Brasil é até 29 anos de idade, quando ele completar seus 30, ele vai ser contratado como outro trabalhador qualquer. Ou seja, o início do serviço para o jovem virá via carteira verde e amarela, sem tantas imposições trabalhistas para o empregado. Muito bem, presidente. Para finalizar, o senhor está numa intensificação aí de agenda aqui no Nordeste, vai ter uma visita, né, uma agenda também em São Luís e expectativa, presidente, para essa reta final? É a melhor possível. Ontem me reuni com mais de 600 prefeitos em Minas Gerais, já me reuni com quase todos os prefeitos de Goiás, vou estar com o do Paraná também agora. Vários governadores abriram apoio para mim, como o de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, entre outros. Vários prefeitos de capitais do Nordeste estão conversando, já declararam apoio para a gente. Nós temos a certeza que hoje em dia já temos votos suficientes para ganhar as eleições. Mas continuaremos pedindo votos e mostrando o que nós fizemos para todos os brasileiros, para que a gente possa continuar esse trabalho, dando esperança para o povo, também mostrando o que nós podemos fazer, como por exemplo, vamos investir pesado em casa popular a partir do ano que vem. Pretendo fazer na casa de 1 milhão de casas por ano, questão de creche, para facilitar a vida de quem queira trabalhar, entre outras coisas. E podia falar muita coisa para você, como por exemplo a revolução do Pix. Hoje todo mundo tem o Pix.
todo mundo passou a ter conta bancária, né? De forma bastante simples, sem pagar taxa de nada. Direta, né? E tanta outra coisa, mas o teu tempo está acabando, que eu poderia falar aqui. Muito bem, queria agradecer ao senhor a participação aqui com a gente mais uma vez pela abertura na agenda, presidente. Muito obrigada. É isso, voltamos ao estúdio. Então seguimos aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Agora vamos ver como foi a agenda de Bolsonaro aqui em São Luís. Daqui a pouquinho para girar aqui com a Kate, com o John e com o Geisel. Vamos acompanhar agora como é que foi a agenda do candidato à reeleição aqui na capital maranhense. Durante a noite, Jair Bolsonaro participou de um evento evangélico na zona rural de São Luís. Acompanhado de lideranças religiosas e políticos locais, ouviu discursos de apoio. E vi presidente Bolsonaro na avenida da Assembleia Legislativa, tinha umas caixas de som pelo lado de fora. No próprio discurso, destacou ações do governo, como reformas e ações durante a pandemia. Lamentavelmente, tivemos a pandemia em 2020. O governo federal fez a sua parte. Comprou mais de 500 milhões de doses da vacina para o seu povo. Nenhum governador comprou uma só dose de vacina. Todas foram compradas pelo governo federal. Bolsonaro falou também sobre questões da economia, como medidas para redução de preços. O preço dos combustíveis mantinha o preço dos alimentos lá em cima. Fomos no parlamento buscar alternativas. Um projeto foi votado e virou lei. Reduzimos o imposto estadual dos combustíveis e zeramos o imposto federal dos mesmos combustíveis. Quase em todo o Brasil, a gasolina despencou de preço. Ficou abaixo de R$5. No final, o presidente voltou a falar da chamada pauta de costumes, contra temas como aborto e drogas. Nós não aceitamos falar sobre aborto. O outro lado quer legalizar o aborto. Nós somos contra. Nós defendemos as crianças em sala de aula. Nós não queremos nossas filhas no mesmo banheiro dos meninos. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós não aceitamos a legalização das drogas. A droga é uma perdição. A droga destrói famílias. Tá, então, vamos seguir acompanhando aqui, falando sobre o assunto, melhor dizendo, né, aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, agora girando aqui com a Kate, o Geisel e o John. Kate, eu começo com você, porque você fez essa entrevista com o presidente, falar um pouco da impressão, né, que teve, como é que foi, falar algo aqui de bastidor, que de repente não foi ao ar. Kate, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, Geisel, ao John Cutrinha, você de forma especial que acompanha a gente pela TV, já começando essa semana, desejando que seja uma semana tranquila, né, e abençoada para todo mundo. Bom, foi uma entrevista que, na verdade, já estava sendo viabilizada, né, pelo sistema difusora. Inclusive, pontuar aqui que, a exemplo de todas as condutas feitas pela TV Difusora, pelo sistema difusora, né, sempre muito assertivo, a nossa direção de jornalismo, conduzindo, portanto, essa entrevista. Fizemos também o mesmo movimento, né, de encaminhar ofícios para a assessoria de comunicação também do ex-presidente Lula, de forma a dar o mesmo tempo, né, proposto então para essa entrevista que você acabou de ver aí na sua casa. Então, claro que tomara que dê tempo, ainda não obtivemos nenhum retorno sobre a possibilidade de poder então também fazer essa entrevista de forma que viabilizamos numa resposta mais imediata a do presidente e também candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Bom, fomos até o encontro do presidente para que pudéssemos então poder ouvir, né, de forma mais específica aquilo que tem proposto para a região Nordeste de uma forma mais particular para o Maranhão. Eu vou me ater a um fato que indiscutivelmente vem se arrastando ao longo da história do Maranhão e, sobretudo, quando a gente fala sobre desenvolvimento, né, econômico, industrial, que é aquilo que se perdeu, né, ao longo do tempo, exatamente a promessa
da refinaria Prêmio lá de Bacabeira. Aliás, mandar um abraço aí para o pessoal de Bacabeira que invadiu assim de uma forma as minhas redes sociais, parabenizando pela pergunta, em razão aí do dano causado, né, economicamente para todo aquele pessoal da região e do entorno também. Estou me referindo aos empresários, pequenos, médios, grandes empresários que investiram aquilo que nem tinham à época e hoje se arrastam, né, economicamente, porque não conseguem sequer pagar suas dívidas. E sem falar dos empregos que não foram gerados, apenas uma expectativa de mais de 25 mil empregos e que, infelizmente, não saiu do papel. Como você observou, né, foi uma das perguntas que a gente se propôs a fazer para poder ouvir, né, o que poderia ser feito nesse sentido. Antes mesmo, já nos bastidores, né, a gente já comentava, porque existe uma exigência muito grande, lógico, a gente está falando com o presidente, aliás, é um marco na história das televisões, o sistema difusora entra para a história, porque é a primeira televisão que consegue, de fato, ter um tempo, né, desse que você viu agora, e obtendo, portanto, uma entrevista exclusiva dessa forma. E eu fico muito feliz de fazer parte e agradecer, inclusive, aí aos meus diretores por essa indicação. Mas o presidente Jair Bolsonaro foi muito categórico, né? Ele disse que, ao longo desse tempo que ele vem à frente da presidência da República, ele tem, né, tido que intervir no sentido de buscar tantas obras que ficaram paralisadas e agora ele precisa, portanto, tem feito esse dever de casa, né, de concluir algumas delas. Aí citou, inclusive, a questão da transposição do Rio São Francisco, a obra física, né, que inclusive foi entregue no ano passado e que, claro, trouxe uma qualidade de vida indiscutivelmente melhorada para a população, né? E aí, sobre a refinaria, ele disse, foi muito categórico, né? Não vou mentir, disse ele, é uma obra muito cara, à época foram quase 3 bilhões de reais que deveriam ter sido investidos e não foram. A gente sabe que esse dinheiro, esse recurso, nunca se viu falar, né? Pelo contrário, não saiu daquela terraplanagem, né? Ficou só nessa primeira etapa e depois ninguém falou mais sobre absolutamente nada. O caos está aí. É uma obra cara, que ele disse, mas se comprometeu, aí como você viu na entrevista, de retomar, né? De retomar a obra. Claro que o recurso, né, esse recurso ele vai duplicar em razão de todo o ano, todos os anos, são 12 anos, né, acumulados aí, mas disse e se comprometeu que deve, portanto, retomar essa obra. Tocou também num ponto sensível, viu, Eduardo Geisael e John Coutrin, que é sobre o Auxílio Brasil destinado aí às famílias maranhenses. E aí a gente sabe que aqui no estado, mais de 1 milhão de famílias hoje sobrevivem exatamente desse auxílio. E também reafirmou que esse auxílio não vai acabar, como diversas vezes precisou ser contestado, porque existia uma fake news rodando, inclusive, que o auxílio poderia ser finalizado agora. Ele disse que não, que é permanente, entra pelo 2º ano agora e que a proposição dele é que sim, que seja permanente, uma vez que as pessoas, claro, necessitam. E hoje o Auxílio Brasil, ele é sim, né, o único fator econômico das famílias que hoje ainda, né, estão aí engatinhando nessa economia tão afetada com a pandemia. A gente sabe que milhares de famílias perderam as suas frentes de trabalho e hoje conseguem sobreviver e de uma forma bem sofrida mesmo com esse Auxílio Brasil. Gisele, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, Kate, John Coutrin. Eu queria saber, Kate, era dos bastidores, Kate. Como é que foi lá? Como é que o presidente chegou? Como é que ele te tratou? Conta aí pra gente, como é que foi lá? Como é que foi a sua chegada lá? Me conta. Eu fiquei curioso de saber, até porque, assim, independente de posição política e ideológica, é um marco na carreira de qualquer jornalista fazer uma entrevista exclusiva com um presidente, seja lá quem foi ele, se fosse o Lula, o Fernando Henrique, Collor, enfim. Acho que é um marco no currículo
do jornalista. Eu já consegui entrevistar o Lula e o Sarney, mas no meio de um monte de gente. No meio de um monte de gente, né? Pois é. Com exclusividade, não. Pois é. Já consegui. É do jeito que a Kate... Como foi, Kate? Quando tu chegou lá, como é que foi? Tu entrou na sala? Conta aí bastidores pra gente. Você quer saber bastidor, né? Isso aqui o povo em casa tá curioso também. Eu vou até escrever, viu? Vou fazer uma matéria lá no Segunda Opinião, você vai ver. O Segunda Opinião é o blog da Kate, o Segunda Opinião é meu blog, vou colocar por lá, tá? Mas eu vou falar rapidamente, já que o Geisael tá perguntando. É completamente diferente daquilo que, de repente, se fala sobre a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, né? Quem chegou na sala primeiro? Foi tu ou foi ele? Eu, naturalmente. Você chegou na sala. E depois ele chegou... Cheguei com muitas horas de antecedência. Mas ele chegou muito atrasado? Inclusive. Não, né? Não, ele é pontual. Quantas pessoas assim assessorando ele, Kate? Pelo menos umas 60 pessoas. Não, tá de brincadeira. Pelo menos mas umas 60 entre assessor, pessoas. segurança, né? Claro que se divide ali. Nós temos ali uma comitiva muito grande. A equipe de comunicação que está ali também, tudo, muito próxima dele, mas obviamente ele chegou, tu já estava sentada, Kate? Já estava posicionada. Ele fez um convite para você ir a Brasília, Kate? Visitando de repente. Não, para ir a Brasília não, mas eu sei que convidou ela para subir no carro. Outros bastidores, vai, não é conta, melhor? Kate, conta, vai, conta. Não, a gente chega, né? Naturalmente, existe uma exigência muito grande do ponto de vista da segurança, é natural. A gente está falando do presidente da República, né? A entrevista estava marcada para as 9 da manhã, nós já chegamos às 7, pontualmente. Às 8, pontualmente, ele já tinha descido. Nós fizemos, inclusive, essa entrevista ladeadas de homens do Exército, né? E fazem parte, inclusive, da comitiva dele direta. E ele muito pontual, muito cortês, muito brincalhão. Você sabe que eu passei a minha infância inteira, pelo nome que eu tenho, meu nome é Kate mesmo. Às vezes as pessoas acham que não, mas é nome, né, registrado, Kate. E por conta disso, por muito tempo, eu fui chamada na escola pelos colegas, pelos meninos, de Kate Marrone, em razão aí de um filme, né, que é uma delegada. De Hollywood. Pois é. E aí, claro, né, que o fato de ter toda essa exigência... O Thiago tá falando que é Loucademia de Polícia o nome do filme. Olha a lembrança, Thiago. E aí, por conta disso, ele, quando chegou para ser entrevistado, já sabia o meu nome, obviamente, de longe. Ele já veio sorrindo, ele é enorme, né? Ele é muito alto. Então, ele já veio sorrindo e dizendo, você é a Kate Marrone? Aí eu comecei a sorrir, naturalmente. Eu tomei um susto. E aí eu falei assim, não, pode ser só Kate. Ele falou, mas você se zanga? Eu disse, claro que não, imagina. Passei a minha infância toda sendo chamada de Kate Marrone e agora um presidente me chamar. Venci na vida, inclusive brinquei. Ele falou alguma coisa do Maranhão? Falou que alguma coisa assim do Maranhão? Falou, Diogo. O que foi que ele falou do Maranhão? Só para segurar também a audiência, a gente está em cima da hora que a gente chamou o intervalo. E a gente vai segurar... Não, a gente vai segurar a audiência, justamente. Na volta a Kate vai falar. Na volta a Kate vai falar. A gente tem um recadinho para você agora, a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem pra Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. A gente vai um rápido intervalo, continue conosco, que vai ter os bastidores ainda aqui da entrevista que foi concedida pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro e, claro, outros assuntos aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, girando aqui com o John, o Geisael e a Kate. A gente volta já já. 1h53, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Daqui a pouco a gente vai girar com mais assuntos aqui no JD1. Olha, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zá Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zá Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis
para toda a ilha. Eu disse toda a ilha. Venha conferir em zainformática.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 98428 4649. 98428 4649. A Zain Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zain Informática, a inovação da informática na sua cidade. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Uma hora e 54 minutos, agora aqui no JD1, os destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá! A Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão, em parceria com as secretarias, promoveu a Festa das Crianças. Ao som de músicas infantis, a multidão dançou e se divertiu bastante. A concentração foi na Praça JK e todos envolveram-se num clima de fantasia e bastante emoção. As crianças brincaram nos brinquedos espalhados pela praça e se lambuzaram de algodão doce, embaladas pelo show com os animadores e toda a turma do Pingão. Todos agradecimentos pela iniciativa da Prefeitura, que não mediu esforços para garantir que as crianças tivessem esse momento de diversão, e a equipe organizadora que assumiu um compromisso com a felicidade e cumpriu. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h55, a gente segue com o Jornal Difusora na sua primeira edição. A gente pode voltar a debater, Thiago? Tem tempo ainda para... Pode, né? Então tá ok. John, de Israel, Kate, ficou uma pergunta no ar. Eu perguntei para Kate o que o presidente falou acerca do Maranhão, dos políticos daqui. Virou uma sabatina aqui com a Kate. Claro, ninguém manda ela ficar importante. Não, claro, né? A gente sabe que nos bastidores ali, antes, inclusive, de começar a entrevista, né, ele estava bem solto, bem disponível, inclusive, já chegou brincando, como eu disse ainda há pouco, né? E tocou, claro, né, em alguns assuntos bem interessantes, comentou sobre alguns nomes locais, né? Tipo quem, Kate? Indiscutivelmente, a gente sabe que existe aí uma como é que eu diria, né? Um antagonismo. Né? Entre o ex-governador Flávio Dino, a quem ele não pronunciou o nome, né? Não chamou o nome, não? Não pronunciou o nome, mas fez algumas referências ali. Elogios, né, para ele, né? Como? Elogios para ele. É bom lembrar que, independentemente do resultado da eleição, que seja o Bolsonaro ou o Lula, se for o Bolsonaro, ele vai conviver com o Dino no Congresso, né? Claro, eleito, ele vai conviver, né? Obviamente. Vão conviver juntos. Aquele jeitão dele, né, que a gente já conhece, aquele jeitão lá do presidente de comentar certos assuntos, aí terminou ali dando uma alfinetada. Daqui a pouco você vê lá no meu blog, vou escrever por lá com exclusividade, você vai acompanhar por lá. Mas esse clima, né, da pessoa Jair Bolsonaro, e aí eu não estou falando do presidente, né? Ele foi extremamente gentil, cortês, conduziu ali entre uma brincadeira e outra. Claro que ele é militar, mas um clima super agradável. Me senti muito à vontade. E quando terminou, Kate? Poder fazer essa entrevista. Ele convidou Kate para o carro. Você falou já aqui. E no final ele virou... Você viu, né? Ele ainda queria falar ali um pouco mais, mas tem aquela coisa da assessoria que está ali o tempo inteiro. E aí, quando terminou, ele já terminou? Aí ele virou para o lado e disse, vamos subir num carro ali? É que ele é para o compromisso de campanha também, né? Mas ele subiu Eu vou explicar por quê. Subiu na carroceria do carro? Subiu na carroceria. Assim, ele começa a se envolver falando, né, com os apoiadores. Tinha milhares de pessoas esperando por ele na porta e do lado de fora. E ele começa a se empolgar ali, falando com todo mundo. Daqui a pouco ele já olhou que tinha uma picape ali. Aí ele só olhou para dentro, viu que tinham militares, subiu, mas numa rapidez, para cima desse carro, que foi impressionante. Já bateu assim, ó, que era para sair, sabe? E aí já foi o pessoal atrás, uma loucura. Ele parece Ele disse algum tá ok pra ti? Ele disse algum tá ok pra ti? Tá ok, Kate? Nenhum tá ok. Tu acredita? Nenhum tá ok? Nenhum. Nenhum. Tá Só virou pra trás e disse, legal. tchau, Kate Marrone. Até logo. Mas o presidente estava bem tranquilo, que ontem no debate da Band, ele até tratou a Vera Magalhães, né? Satisfação e revela, né? Se você antes o Lula deu uma cutucada, não, eu vou lhe tratar bem e tal, e quando o Bolsonaro também foi falando educadamente. Porque no debate agora passado... tem um detalhe, viu, John? Ele disse uma coisa interessante que eu fiquei
refletindo. E, de fato, aí eu estou falando aqui da pessoa, tá, gente? Vamos... Eu gostei muito das pessoas se manifestarem também nas redes sociais, de entender que existe a Kate pessoa e a Kate profissional, né? E aí eu estava no exercício da minha profissão. Mas, enquanto ele conversava dessa forma mais descontraída, era a pessoa do Jair Bolsonaro conversando. E ele estava extremamente tranquilo ali, cortês, como eu disse agora há pouco. E aí, quando ele lançou a brincadeira do Kate Marrone, ele disse, você não se importa não, né? Eu falei, imagina, de forma alguma. Ele disse, não, é porque as pessoas ficam assim, achando às vezes que eu sou um grosseirão. E eu disse, não se preocupe com isso. Ele disse, eu só respondo quando me tratam mal. E aí, quando você ouve uma situação como essa, automaticamente você concorda. Porque quem que gosta de ser tratado mal, né? Então, nesse aspecto, eu disse, nem se preocupe com isso, porque eu sou tranquila também. A gente volta já a falar sobre o debate também que aconteceu, óbvio. O Brasil todo está comentando, obviamente, o debate entre os candidatos do segundo turno, o Jair Bolsonaro e o Lula. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto e outros, porque eu preciso chamar o intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta. Continue conosco, 2 horas em ponto. A gente volta já já. 2 horas e 3 minutos, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza aqui na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp. Os 2 números são 98 99109 0335 ou então 99188 4845. Venha surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. E ora, na Câmara Municipal de São Luís, os vereadores querem retomar a discussão sobre a situação do transporte público aqui da capital. Na sessão desta segunda-feira, mais projetos de lei a serem discutidos e apreciados. A ausência de quórum suficiente, o que tem ocorrido rotineiramente na Câmara Municipal, prejudica o andamento das atividades na Casa Legislativa, situação que tem sido alvo de reclamação por parte de muitos parlamentares. Nós tivemos uma ordem do dia bastante extensa e acredito que o importante é que a gente está colaborando com a cidade de forma concreta, de forma decisiva e a pauta limpa, a pauta exaurida, eu tenho certeza absoluta que é contribuir com a cidade de São Luís. Uma discussão que ganha força novamente para ser debatida na Câmara é a situação do transporte público de São Luís. Desde a elaboração de um relatório como parte das ações da CPI, apontando os principais problemas no sistema, nenhum outro avanço aconteceu. O vereador Marcelo Poeta solicitou por meio de requerimento a realização de um painel para reacender a questão. Trazer para a nossa sociedade aquilo que é importante para ela, é trabalhar a ideia de que o transporte público é ineficiente, é caro e a sociedade não pode ficar refém de um transporte público ruim e caro. Quem conduziu os trabalhos nesta segunda-feira foi o presidente da Casa, o vereador Osmar Filho, eleito deputado estadual no pleito desse ano. Ele falou da expressiva votação que teve e das expectativas a partir de fevereiro de 2023, quando irá assumir uma das vagas na Assembleia Legislativa.
Foi um reconhecimento do nosso trabalho ao longo de toda essa trajetória como vereador de São Luís. A ilha de São Luís me deu uma votação expressiva, contribuiu de forma maciça para a nossa vitória e agora a gente vai contribuir com a cidade de São Luís e com todo o Maranhão na Assembleia Legislativa. Com muita honra, com muito orgulho, foram mais de 50 mil votos que recebemos em 180 municípios do nosso estado. Agora um recadinho para você que acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência, telemedicina. Fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer junto sua família, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Geisel, vou com você agora porque o ferry Cidade de Araioses, um dos ferries que faz parte, né, do transporte aquaviário aqui do Maranhão, apresentou problema na âncora, é isso, Geisel? Foi no meio da viagem, viu? Hoje na viagem de 8 horas da manhã, na travessia de Cujupe, lá em Alcântara, né? Para a Ponta da Espera em São Luís, por quase meia hora o ferryboat ficou parado, as pessoas ficaram inclusive ali apreensivas, né? Bateu o nervosismo. Vê o vídeo que eu te mandei aí, Tiago, para a gente colocar no ar e, inclusive, já sabendo que, claro, toda vez que acontece uma coisa dessa, o assunto vaza, né? Os vídeos aparecem, a MOB já se adiantou para informar do acontecido com esse ferryboat aí, ó. Então, o que que acontece? Eu mandei um vídeo para ti, viu, Tiago? Vê aí para baixar, que chegou ainda agorinha. Agradecer até aqui, deixa eu agradecer o perfil aqui que me enviou, porque eu não tinha conseguido ainda o vídeo e eu preciso agradecer aqui. Foi o... Deixa eu ver aqui como é o nome do perfil que me enviou aqui, rapaz. Esparroso. Esparroso MA. Fiz propaganda aí daí pro Instagram, pessoal, né? Porque eu vou agradecer aqui, porque mandou para mim. Tá aí, ó, bota aí no ar. É esse aí, ó. As pessoas, elas... Nesse momento o ferry estava parado e os marinheiros estavam tentando arrumar a âncora, né? A âncora. Como é que dá o nome? Porque ela ficou engatada, na verdade, sim, né? É a coisa. O negócio, a coisa, como diz o bom maranhense. Né? E você está vendo o pessoal aí já colocando os coletes salva-vidas, porque o pessoal viu o ferryboat parado, então bateu meio que aquele desespero, né? Sem saber exatamente o que estava acontecendo. Foi um problema no equipamento de sustentação da âncora. Eu sei que depois de mais de 20 minutos viram que não conseguiram resolver o problema, o ferry seguiu a viagem mesmo assim. E segundo já emitiu nota, a MOB se adiantou com o assunto, né, e disse que a decisão do capitão da embarcação foi de seguir viagem, sem que isso influenciasse na segurança tanto da navegação quanto dos passageiros. Então, seguiu viagem normalmente e deve agora passar por reparo no instrumento, no equipamento de sustentação da âncora, a embarcação Cidade de Araioses. Isso agora, já foi hoje de manhã, na viagem das 8 horas. Eu quero até questionar aqui uma situação. A gente vinha falando isso ao longo das últimas semanas, e é importante que se diga que essa imagem que você acompanha aí, na verdade, é mais um episódio, né, dessa triste história que vem se arrastando no Estado, que é o serviço aquaviário, e isso é incontestável. Nós não temos licitação vigente, nós temos em operação ferries que sequer se sabe por quanto tempo esses ferries de navegação de rio vão continuar se sustentando aí na navegação de mar. Até hoje, nós não obtivemos nenhum retorno sobre essa situação. Enquanto isso, observa o José aí. Humberto rachado, né? Eles não mandaram resposta de novo não, né? Semana passada foi mostrado aqui já rachaduras no José Humberto. Veja, esse ferry é gigante, gente. É gigante. A operação de um ferry desse aí é extremamente arriscada. Então, está se arrastando.
As pessoas dentro desse ferry desesperadas. Será que é justo para quem está pagando o seu bilhete? Será que todas as vezes que uma pessoa for, quer seja de passageiro ou então com seu carro, sua condução ali dentro desse ferry, vai ficar desesperado sem saber como é que chega do outro lado? E esse aí é do Mar Novinho, você viu como ele é bem arrumadinho esse aí? E é da Internacional Marítima também, né? Da Internacional, ele é bonzinho esse ferry. E já passou da hora, né? Já está bom, então já pode trazer uma resposta mais concreta para essa população, que, aliás, são milhares de pessoas que fazem essa travessia todo dia. Já opera um certo tempo, Cidade de Araioses também. 2 horas e 12 minutos, olha, a respeito deste assunto, o governador Carlos Brandão, ainda falando dessa questão do transporte aquaviário, assinou hoje ordens de serviço das obras de melhorias nos terminais de transporte aquaviário, um investimento de mais de 68 milhões de reais da EMAP. As obras serão realizadas no terminal do Cujupe, em Alcântara, do outro lado da Baía de São Marcos, né, em relação aqui à Ponta da Espera. Os serviços incluem a duplicação das rampas norte e sul do Cujupe, duplicação das passarelas e rampas da Ponta da Espera e a recuperação dos taludes do terminal do Cujupe. John Coutrin, agora eu vou com você, porque teve um deputado maranhense que está entre os candidatos que mais gastaram no país. Foi o que mostrou o levantamento divulgado por jornal, é isso, John? O Jornal Globo ontem publicou a matéria, Eduardo, acerca dos deputados que mais gastaram, né, das regiões também. Nós temos um gráfico aí, para a gente colocar na tela esse gráfico, e entre esses 10 deputados federais eleitos pelo país, um deputado maranhense, o Fábio Macedo, né, ele aparece nessa listagem aí. Nós temos aí o gasto declarado, né? É importante dizer que é o gasto declarado. O Fábio Macedo aí declarou quase 3 milhões de reais, né? Um dos candidatos que teve maior despesa no país, entre os candidatos do país, né? Então aí o Fábio, portanto, a gente até trouxe essa No Maranhão foi disparado, né? Maranhão, ele está entre os mais dos países, né? A gente até trouxe já essa informação antes, né? Mas o Jornal Globo fez questão de fazer um levantamento mais amplo, né? Mais geral acerca dos estados, por regiões, né? E inclui a deputada Fábio Macedo do Podemos nesse valor aí de quase 3 milhões. O deputado que mais gastou aí foi o Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, seguido aqui do Mendonça Filho, na União Brasil, Felipe Carreiras, Alice Portugal, Emma Nascimento, que é da Bahia, e o Fábio Macedo, né? O Fábio Macedo aí, portanto, utilizou-se também, claro, do próprio fundo, do partido dele, mas foi uma campanha cara, né? E ele não foi um dos deputados mais votados do Maranhão, mas conseguiu se eleger aí pelo Podemos, foi o único candidato do Podemos a se eleger aqui no estado, uma campanha aí, né, um valor muito alto. A gente até mostrou aqui também um cálculo do voto do Maranhão, que saiu em média por R$12, né? Mas no caso aí do Fábio, com certeza, foi dividir, é um valor médio bem acima desses R$12 por voto. R$12? A média, né? A média do Maranhão, né? De todos os candidatos. Né? Mas no caso aí se dividiu do Fábio aí, né? O quantidade que ele gastou. Tá mais um pouquinho, tá né? rodando por aí, que essa carta eu já ia falar isso. Vou trazer essa carta amanhã, viu? Aí vocês vão fazer outra conta para dizer quanto é que tá custando esse voto. Pega a votação do Fábio e pega os 3 milhões que ele gastou e divide por cada voto, vai ter uma média, né? Que não é 12, a média do Maranhão. Deve ser uma média muito mais alta do que esses R$12 por voto. Deixa quieto. Amanhã. Amanhã a gente vai mostrar, vai ver essa média, vai mostrar, inclusive, tem pai de candidato aí que não ganhou, que está reclamando aí, disse, inclusive, as cifras que foram gastas e... Aí já está pegando a nossa história. O filho acabou não se eleger. Não estou dizendo o nome das pessoas, estou dizendo que é calma, que essa história não é tua. Não, mas a gente fala logo que é para a pessoa antecipar e ter a audiência. Não, que isso. Aguarde os capítulos da novela, senhor. Você está soltando spoiler aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, Bernardo Silva, um beijo para você. Para manter a audiência. Tá aí, pronto, vai. Agora vocês dão os recados então. Já me interromperam, manda os recados aí. Porque senão ele fala a nossa história. Não falo não, eu tô até por fora. Caroline Correia, só contei o enredo aqui. Coelho, Sandro Oliveira, David Denis. Tem um aqui que é pra você. Eli Sancleia dos Santos. Um beijo pra todo mundo. Glória da Vila Brasil, Raimundo da Coama, Bruno Farias do Coafuma, mas Vitor Farias de Coroatá. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente manda mais alô e continue conosco pra saber dessa história que eu falei aqui e de outras que serão contadas aqui pelo Geisel, John e a Kate, tá bom? Boa semana, pessoal. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau.